Olá pessoal, então vamos retomando aqui, né, os nossos estudos, ainda tratando de ética e moral, e vamos falar agora do filósofo polêmico, filósofo Friedrich Nietzsche. O Nietzsche, o filósofo alemão, ele viveu de 1844 a 1900. Ele é polêmico, primeiro por fazer uma crítica forte, uma crítica muito severa e forte, aguda, à moral de tradição judaico-cristã, né? E essa ideia de altruísmo, né? De amor próximo, essas coisas todas, ou se batem no seu rosto, viram outra face, né, para bater, essa humildade toda que Nietzsche chama de moral dos rebanhos. Ele vai classificar dois tipos de moral, a moral dos rebanhos e a moral dos senhores. Tem uma citação aqui na Genealogia da Moral, né, um dos livros de Nietzsche, inclusive o título é Genealogia da Moral, uma polêmica, que é interessante a questão a comparação, a analogia que ele faz aí desses tipos de moral com a ave de rapina e a ovelha. Diz ele assim: que as ovelhas tenham rancor às grandes aves de rapina não surpreende, mas não é motivo para censurar as aves de rapina o fato de pegarem as ovelhas. Tipo, é problema das ovelhas se elas têm o rancor, né? O que ele está dizendo é que nessa ideia de ovelhas e aves de rapina, é que ou você é fraco ou você é forte, né? Você tem essas duas opções. E essa fraqueza de que fala Nietzsche é uma fraqueza que decorre, que resulta de uma imposição dessa tradição moral judaico-cristã, tá? Ela vai nos podando, é a moral da mortificação da vida, da negação da vida, que é a moral dos escravos. Então a moral dos escravos é a moral que nega a vida em nome de uma outra vida, né? Uma vida do além, que não existiria para Nietzsche, nega esta vida. Tá? Tu deves, tu não podes. Tá? E a outra moral, que é a moral dos escravos, que é a moral da afirmação da vida. Né? Ele tem duas figuras da mitologia grega que lembram isso, né? O Apolo, que é o deus da ordem, é o deus do sol, que carrega a carruagem do sol, representa essa moral, né? Essa moral tudo certo, tudo organizado, tudo, né? A moral impositiva, que é a moral da mortificação da vida. E Dionísio é o deus do vinho, é o deus da festa, é o deus da alegria. Inclusive para Nietzsche a vida tem que ser alegria, né? Ele tem uma frasezinha interessante que é: viver é dançar. Se você imaginar uma dança, a dança é entrega, você entrega todo o seu corpo, tá? E fazendo uma relação com os outros filósofos, é interessante a gente ver, por exemplo, com relação a Epicuro. Nietzsche, ele concorda com Epicuro na valorização do corpo e faz uma crítica a Platão e todos os outros filósofos que desvalorizam o corpo em nome da alma, tá? Ele diz assim, num dos trechos do Assim Falava Zaratustra, se você, para quem, né, acha que a alma é superior e o corpo não vale nada, então acaba com o próprio corpo, né? Então é uma coisa meio dura de Nietzsche aí, né? Bom, se você acha que o seu corpo não vale nada, então por que você quer ter o seu corpo, né? Então ele faz essas coisas mais fortes. Inclusive na ideia, eu até tinha falado para vocês a questão do Aristóteles, do equilíbrio. Falei, guarde essa imagem do equilíbrio, como se a vida fosse o equilibrista numa corda bamba. No Assim Falava Zaratustra, o Nietzsche, vou passar ali, ele tem uma imagem interessante. Ele diz assim que o homem, como ele fala, o Zaratustra, só para vocês entenderem o contexto. O Zaratustra, quando chegou esse personagem criado aí por Nietzsche, né, ele foi para as montanhas quando ele tinha 30 anos, ficou lá meditando por 10 anos, aí ele desceu das montanhas, já quando ele está ainda na floresta, descendo ali da montanha, ele encontra um velhinho que faz uma advertência. Por que você está saindo do seu lugar? Você vai se encontrar com os homens? Não vale a pena. Mas Zaratustra diz que ele é o que ele quer. Aí já perto ali
de onde ele estava, né, no seu isolamento e tal, ele encontra uma cidade que tem algumas pessoas reunidas. Essas pessoas estão esperando uma apresentação, a apresentação de um equilibrista, que vai passar na corda bamba e tal. E aí o Zaratustra, né, esse personagem Nietzsche, fica lá também junto com as pessoas aguardando essa apresentação. Aí da portinha sai lá o equilibrista, se equilibrando na corda para não cair e tal. Quando ele está no meio já da corda, já no meio do caminho, sai um palhaço, né? E o palhaço sai atropelando, sai da frente, sai da frente, sai da frente. E aí o equilibrista acaba caindo, né? O equilibrista cai, todo mundo fica com medo, vai embora, fugindo ali e tal, fica apenas Zaratustra. E aí Zaratustra leva esse cadáver, né, que ele acha que é um cadáver. O cara ainda estava um pouquinho vivo, ele achou que estava morto, mas aí a pessoa tem um momentinho de vida, mas depois morre de fato. E ele leva esse cadáver com ele e enterra perto de uma árvore, tá? Essa imagem que Nietzsche está fazendo é a seguinte, que o homem comum, né, a maioria das pessoas, vive tentando ficar nesse equilíbrio, porque existe essa moral toda impositiva que diz que você não deve quase nada. Então você tenta ter uma vida regrada demais, uma vida toda planejada, uma vida toda equilibrada, tá? E aí você fica tentando equilíbrio. Só que você é superado por você, tá? O convite socrático, né, de Sócrates era: conheça-te a ti mesmo. O convite de Nietzsche é: supera-te a ti mesmo. Então quando o palhaço vem na corda bamba e atropela o equilibrista, é como se a pessoa superasse ela mesma. E o que supera a si mesmo? Essa vida de equilíbrio, de moderação, de ponderamentos, né, tal, ela é superada pela vida de alegria. O palhaço representa a alegria, a festa, tá? Então viver é ter alegria, tá? Então ele passa atropelando e vai do outro lado, tá? Então essa é a imagem. E o Zaratustra, quando ele pega o cadáver e enterra, ele está dizendo com isso, Nietzsche está dizendo com isso, que ele está enterrando esse homem antigo, que ele chama de último homem. É o estágio anterior ao super-homem. O que é o super-homem? O super-homem é uma ideia de Nietzsche de ideal, seria o ideal do homem. Diz assim que tudo deve estar em evolução, todas as coisas estão em evolução. Mas ele não está falando de humanidade inteira, ele está falando de algumas pessoas. É como se fosse uma fábrica que você vai fazendo testes, produzindo algum produto novo, alguma mercadoria nova, e aquelas que são os primeiros produtos que não são perfeitos, você vai descartando, até tentar produzir o melhor, o perfeito. Então não serão todos os seus produtos que sairão dessa fábrica que serão excelentes, alguns só. Então você vai produzindo vários até chegar a um. Então uma parte das pessoas, mesmo porque a humanidade é uma abstração para Nietzsche, né? Não existe humanidade, é só uma abstração. O que existe são seres concretos, pessoas concretas. Então uma parte dessas pessoas podem chegar a esse nível de super-homem. São pessoas que constroem os seus próprios valores, tá? Ainda nessa ideia do super-homem, no Assim Falava Zaratustra, Nietzsche fala de 3 metamorfoses. Tá? Quais são essas? São metamorfoses que vão conduzir aí ao super-homem. Nessas 3 metamorfoses, ele fala de camelo, de leão e de criança. Diz assim que, primeiramente, o espírito se transforma, o espírito é a própria pessoa, né? Se transforma em camelo. O que é o camelo? O camelo é um animal que suporta cargas. Então a vida é pesada demais, você carrega muito peso na sua vida. E a vida deixa de ser alegria quando ela é pesada demais. Todo o tempo aquela rotina pesada demais. Você não consegue encontrar prazer na vida. Então você é um camelo, está camelando na vida. Aí você vai para o deserto, que é o momento de seu, inclusive nós estamos, né, no deserto do nosso confinamento. É o momento seu, é o momento que você está pensando em si mesmo, refletindo. Nesse momento acontece a segunda metamorfose, tá? De camelo, o espírito se transforma em leão. O leão vai enfrentar ainda uma figura, numa linguagem figurada aí de Nietzsche, vai enfrentar o dragão do tu deves. Tu deves, ele diz assim, que no dragão tu deves, em cada escama está escrito lá, tu deves, tu deves, tu deves. Ou seja, faça isso, faça isso, faça isso. O leão,
que tem a força, né? Ele vai conseguir, a força é um elemento importante de Nietzsche, assim, que a força não é a bondade que é importante, sim a força, né? Então a força faz com que você enfrente esse dragão, tá? E surge a terceira metamorfose depois, só que o leão não consegue ainda criar novos valores. O leão, ele é a negação dos antigos valores, negação dessa moral impositiva de tradição judaico-cristã. Aí, a terceira metamorfose, que é a criança. A criança, sim. A criança, ela vai dizer sim à vida. Tá, ok? Eu vou parar por aqui, mas a gente vai continuar falando de Nietzsche, tá? No outro vídeo, que eu acredito que seja menor, só para a gente encerrar algumas partes. Tá ok, gente? Obrigado.